Você já ouviu falar do efeito Lindy? Esse efeito foi comentado pelo Nassim Taleb em seu livro e o que quer dizer é que algo que já foi comprovado no tempo, que já funciona há muito tempo, tem a tendência em continuar funcionando por mais tempo. Ou seja, você só usa caneca para tomar café porque caneca é melhor do que copo para tomar café. E você só toma água em copo porque é melhor tomar água em copo do que em caneca. Então quando você vê um fundo imobiliário que deu certo nos últimos 10 anos, provavelmente ele tem muito mais chance, através do efeito Lindy, que já foi comprovado inúmeras vezes, por experimentação empírica, ou seja, teste mesmo, né? Ele tem mais chance de dar certo nos próximos 10 anos do que um fundo imobiliário que deu certo apenas no último ano. Compreende isso? Esse vídeo aqui ele é um pouco contra os meus princípios, porque a verdade é que você vai comprar os seus ativos e vai fazer, lógico, um acompanhamento desses ativos para poder analisar se eles merecem ficar na sua carteira ou não. Então quando eu falo assim, 4 fundos imobiliários que você compra para nunca mais vender, vamos colocar uma palavrinha aí antes do nunca? 4 fundos imobiliários que você compra esperando, a palavrinha esperando é ótima, que nunca mais você precise vendê-los. Por quê? Porque ele já deu certo um longo intervalo de tempo e lógico, pode ser que não dê certo no futuro, com certeza o retrovisor do carro não é garantia de que você não vai bater na frente. Você olha pro passado para ver se não tá tendo nada, mas você tem que olhar pro futuro também, correto? Então, neste vídeo eu vou te mostrar 4 fundos imobiliários que eu tenho segurança para comprar eles. E outra observação, não é porque eles são bons e não é porque eles renderam muito no passado que é só você fechar o olho e comprá-los. Precisa de um bom momento de compra e desses fundos imobiliários que eu vou te mostrar hoje, existe um em um ótimo momento de compra. Então até o final desse vídeo você vai entender por que eu escolhi cada um desses fundos imobiliários e eu vou te explicar também o porquê que normalmente os fundos de tijolos rendem muito mais do que os fundos de papel quando você joga isso no longo prazo. Ele tem mais chance de que isso aconteça. Então vamos começar por um fundo de papel primeiramente, que é o KNCR. O KNCR ele é um fundo de papel da Quineia e eu gosto muito do KNCR porque independente do momento econômico que estiver, ele vai manter a sua tese. E a tese de investimento do KNCR é alocar toda a carteira dele em CDI. Então o fundo de papel ele é um fundo que empresta o seu dinheiro e os fundos de papéis eles têm o dever de indexar esse dinheiro a alguma taxa. Quer ver? Vamos para a tela preta aqui. Olha só, você já sabe que um fundo ele é um cofre e que neste cofre o gestor tem direito de colocar a mãozinha aqui. Logo, se um fundo de papel ele empresta dinheiro, ele pega esse dinheiro e ao invés de investir em algum imóvel, ele passa a emprestar através de CRIs, nos fundos de papéis puros, né? Pode ser também a letra hipotecária, o LH, ou então também uma LCI, mas normalmente vai ser através de CRIs, beleza? Esse CRI, normalmente ele vai ser indexado a pelo menos 2 taxas principais. As 2 taxas principais é o CDI e o IPCA. Por que essas taxas aqui são as principais? Porque o mecanismo, os fundos imobiliários de papéis, ele tem uma função, que é repassar essas taxas. Então, se o fundo imobiliário de papel, ele empresta dinheiro e eu consigo emprestar dinheiro também para o Tesouro Direto, eu tenho que ter um spread. Afinal, você concorda comigo que o Tesouro Direto, ele é mais seguro do que os fundos de papéis? Os fundos de papéis estão na renda variável, então pode oscilar. Logo, pensando nisso, eu preciso de um fundo imobiliário aqui eficiente que me dê spread. Por exemplo, a taxa Selic, quando você investe em Tesouro Direto, você praticamente recebe um CDI. Logo, se você vai investir num fundo imobiliário, você quer CDI mais alguma coisa, né? Então, o KNCR, ele indexa a sua rentabilidade, os seus CRIs em CDI, independente, isso é uma qualidade dele, na minha opinião, independente se a gente está no momento de alto CDI ou baixo CDI, garantindo para você um repasse do CDI. Porque quando você investe no KNCR, o que você está querendo? Você está querendo praticamente um investimento em renda fixa que seja indexado ao CDI mais um spread. Então, aqui no caso, o fundo imobiliário vai te dar um spread e no caso do KNCR gira em torno ali dos 2%. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no relatório bem rapidinho. Para você olhar o relatório gerencial dos fundos é bem simples, você digita aí KNCR11 e RI, você consegue entrar aqui no fundo. Então quando eu abro aqui, olha, o KNCR, você já consegue ver a taxa média do fundo, que é de CDI mais 2,51. Ou seja, eu tô ganhando como prêmio, afinal eu estou correndo risco investindo no fundo imobiliário ao invés de investir no Tesouro Direto, eu tô ganhando um prêmio do Tesouro Selic de 2,51%. E a gente precisa entender se isso aqui performou melhor do que o CDI mesmo, porque você vê ali que foi indexado a CDI mais 2,5%. Léo, então é óbvio, ele rendeu 2,5% a mais do CDI. Não, aí que você se engana. Por quê? Porque ele é um fundo imobiliário e o fundo imobiliário está na renda variável. Dentro da renda variável tem gente que compra, tem gente que vende. Se muita gente estiver vendendo, a cota vai cair, você vai ter um retorno total, que é o rendimento que ele tem, mais o valor que você comprou, ele pode oscilar. Então, usei esse gráfico aqui justamente para te mostrar como que está o CDI e como que está o KNCR. Você consegue perceber que desde 2014, hoje, né, levando
em consideração neste momento, ele tá com rendimento aí de 165%, enquanto o CDI tá de 155%. Então sim, 10% acima do CDI, ele rendeu inclusive um pouco mais do que CDI mais 2%. Mas perceba que em alguns momentos aqui dessa caminhada ele ficou abaixo, que foi justamente momentos em que a cota do fundo caiu. E você, se for um investidor profissional em fundos imobiliários, inclusive é isso que eu quero te dar a oportunidade daqui uns dias, que eu estou atualizando o Método 21, tá ficando um curso assim, praticamente cinematográfico, que vai dar uma jornada de crescimento para você absurda. É nesses momentos aqui que você tem a oportunidade de fazer o seu crescimento de capital. Porque pensa comigo, no CDI você não consegue comprar as cotas mais baratas. Você vai investir num tesouro pós-fixado. Você deixa lá um valor e vai ser adicionado taxa a isso. Nos fundos imobiliários, você também deixa um valor lá comprando a cota, que será adicionado juros daquele CRI que o fundo imobiliário emprestou. Porém, você consegue comprar a cota mais barata do que ela realmente é. Então, nesses momentos aqui, quando o PVP do KNCR estava mais barato do que 1, abaixo de 1, você conseguiu comprar. E se você for um bom investidor em fundo imobiliário, este gráfico aqui, por exemplo, poderia estar um pouco acima aqui do que é realmente, né? Mas como a gente tá olhando o histórico, a gente não tá considerando aqui que você já é um mega investidor em fundos imobiliários, você ainda não fez o método 21, mas você vai fazer, não vai ser agora, porque não tá aberta a turma, mas em breve aí você vai ter essa oportunidade. O KNCR, inclusive, é um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira, e eu te digo que esse fundo imobiliário, ele é de uma gestora absurda da Quineia, e ele tá indexado CDI, logo ele te dá uma segurança maior. Mesmo que você invista nesse fundo imobiliário numa periodicidade padrão, frequente, sem olhar muito pro preço, provavelmente você vai ficar acima do CDI, principalmente se você considerar, né, o gross up, porque aquele CDI ali a gente não tá descontando imposto de renda. Então daquele CDI ali a gente ainda tem que tirar, deveria tirar 15%, beleza? Aí o KNCR ia bater de lambança, né? Porque os dividendos dos fundos imobiliários são isentos. Vamos passar pro próximo fundo imobiliário? E agora nesse próximo fundo imobiliário eu vou pegar um fundo imobiliário de tijolo, que é o KNRI. O KNRI, quando você olha pro gráfico aqui, inclusive, você consegue ver que ele tem mais oscilação, mais volatilidade do que o fundo de papel, e ele consegue subir e descer muito ali do CDI, né? O certo, inclusive, quando você vai investir em fundos de tijolo, não é certo você comparar com o CDI. O certo seria você comparar com o IFIX, tá? Mas aqui a gente tá fazendo a mesma consideração para poder comparar todos os fundos imobiliários. E você aqui consegue perceber que em muitos momentos o KNCR ficou acima do CDI, né? Inclusive neste momento, mesmo que seja um momento difícil para os fundos de tijolos, ele ainda tá acima ali, inclusive bateu no KNCR. O KNRI, ele é um fundo imobiliário híbrido. Logo, vamos voltar lá pro desenho do fundo? O que muda aqui no caso do KNRI, né? O gestor também tem o mesmo cofrinho lá, né? Mesma coisa. Só que agora ele pega o dinheiro e ele vai investir em imóveis. E o KNRI, ele fez um negocinho diferente. Ele pegou metade do dinheiro dele e investiu em prédios mesmo, então laje corporativa, e o restante do dinheiro ali, ele investiu em galpão logístico. Ou seja, que é uma tentativa de desenhar um galpão logístico, mas ficou parecendo um paralelepípedo ali, né? Então o KNRI, ele investiu 50% dele em laje, 50% em logístico. Logo, ele é um fundo de tijolo, porém híbrido em dois setores. E por que é tão genial fundos imobiliários que fazem essa estratégia híbrida, que por exemplo o ALZR também é assim? Porque ele junta aqui a rentabilidade maior das lajes, com a segurança dos galpões. Aqui a laje oferece mais risco, e se você abrir o relatório hoje do KNRI, eu soltei um vídeo aí há uns 2, 3, 4 dias atrás, analisando o KNRI, qual a situação dele atual. Você vai ver que ele tá lá com 15% de vacância dentro dos escritórios, ou seja, escritório tem mais risco mesmo, mas os galpões, eles oferecem mais segurança, diminuem um pouco a rentabilidade, mas oferecem mais segurança. Então, você juntando essas duas estratégias, você consegue uma estratégia vencedora no longo prazo. E eu vou te explicar ainda até o final desse vídeo por que os fundos de tijolos rendem mais do que papel no longo prazo, tá? Então, o KNRI, que também é um fundo da Quineia, né? KN de Quineia. Eu separei aqui esses dois fundos em primeiro, e lógico que isso aqui não tá em ordem de importância, tá? Não é que o KNCR é o melhor e depois vem o KNRI, não. É só porque eles eram da mesma gestora. E agora a gente vai pegar um outro fundo que é de logística, para você ver que o fundo de logística ele tem menos volatilidade, ele costuma ser mais seguro, e se bem desempenhado em ganho de capital, ele entrega muita rentabilidade, que é o caso aqui do HGLG. Dá uma olhada nesse amasso que o HGLG deu nos outros fundos e perceba como que ele cresce, né? Aqui em 2020, 2021, todos os fundos imobiliários caíram por causa da crise, mas olha só a estabilidade dele. E hoje, se a gente for comparar, aí durante esses 14 anos,
anos, o HGLG entregou uma rentabilidade de 329%, quase o dobro, né, do KNRI. Então, sem sombra de dúvidas, foi um bom investimento. O HGLG, ele investe só em galpões logísticos, então ele tem contratos atípicos. Os galpões logísticos, eles têm mais facilidade, né, os gestores têm mais facilidade de obrigar, entre aspas, obrigar com que os inquilinos aceitem algumas restrições dentro daquele contrato. Então, contrato mais longo de 10, 15, 30 anos, multas rescisórias absurdas, né, que teoricamente é as multas rescisonais de tempo remanescente. Então, se ele assinou ali no contrato que ele ia ficar 15 anos e em 5 anos ele quer sair, vai ter uma multa remanescente. Olha que loucura. Multa remanescente, você vai ter que pagar os 5 anos. Você consegue fazer reciclagem de inquilino mais fácil quando o portfólio é muito grande. No caso aqui do HGLG, ele tem muito, mas muito imóvel. Dá uma olhada aqui na quantidade de imóveis que ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e mais 10 outros, né? 28 imóveis praticamente, todos localizados ali em São Paulo. Então, realmente é uma boa localização. Você vê que os imóveis do HGLG valorizam bastante, porque eles foram adquiridos a um preço mais baixo, e isso faz com que o HGLG adote essa estratégia aqui, ó, de ganho de capital. Então, perceba, esses amarelinhos é toda vez que ele faz ganho de capital, que ele vende o imóvel e ganha dinheiro com isso, e aí ele distribui esse lucro para nós cotistas. Quase quebrei aqui o negócio. Ele distribui esse lucro aí para os cotistas e o restante ele reinveste fazendo uma compra de novo, para poder depois revender de novo. E além disso, ele ainda faz o arrendamento dos galpões, que gera receita e aluguéis, né? Então, perceba, em 12 meses, um ano, ele fez ganho de capital em 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, praticamente em 6 meses. Então, a gestão do HGLG, ele é realmente focado em ganho de capital. Lógico, tem arrendamento também, quando é necessário, o arrendamento tá bom, ele não vai ficar vendendo o imóvel, mas quando ele vê que o imóvel maturou, né, e que tá no momento de venda, ele tem esse malemolejo aí para poder fazer compras e vendas vantajosas, né? E uma prova disso é que realmente aqui a rentabilidade dele foi absurda. Então, o HGLG, dentre esses 3 fundos que eu te apresentei, o HGLG é o que eu me sinto mais confiante para me comprar e manter por longo prazo. Lógico que se qualquer um desse, qualquer outro que eu apresentar aqui para você, ele mudar o fundamento, que é um dos critérios de venda, que eu explico dentro do método 2.1, a gente vai avaliar, vai definir, vai decidir tirar o fundo imobiliário da carteira. Não é porque eu vou te apresentar aqui 4 fundos imobiliários, que teoricamente são os meus preferidos, que eu não vou manter eles na carteira a qualquer custo. Não, eu gosto do meu dinheiro. Antes dos fundos imobiliários, eu gosto do meu dinheiro. E eu invisto nesses fundos imobiliários justamente porque eu gosto muito do meu dinheiro e eu quero colocar meu dinheiro para multiplicar. A partir do momento que os fundos imobiliários que eu gosto, ou ações que eu gosto, ou qualquer tipo de ETF que eu gosto, ou qualquer tipo de investimento que eu gosto, não tá mais me entregando rentabilidade, eu vou tirar o meu dinheiro de lá. Porque o meu dinheiro tem que ser bem tratado. Lembra que dinheiro é um presente de Deus, é um dom de Deus, e você apenas mordomo, meu parceiro. Você tem que cuidar, porque senão lhe será tirado os talentos. E uma coisa importante que eu não posso deixar de explicar é a seguinte escadinha de investimento. Presta atenção nisso aqui, ó. Dentro do método 2.1, eu explico para os alunos que a gente divide a carteira da seguinte forma: 50% vai ser de oportunidade, você não precisa se preocupar com isso agora. 20% aqui vai ser de risco e 30% vai ser de ancoragem. Esses fundos imobiliários que eu tô citando para você, eles justamente se enquadram aqui nessa bolinha, ó, ancoragem. Por quê? A ancoragem é teoricamente aquele tipo de fundo que a gente compra com a intenção de nunca vender, cara. Nunca vender. Por quê? Porque os fundos imobiliários de ancoragem, teoricamente, são os fundos imobiliários que já têm todos os pontos de segurança. Então é um fundo imobiliário muito diversificado, que tem um patrimônio muito bom, que tem uma cota teoricamente ali segura, não tem tanta volatilidade, o rendimento eles são estáveis, são fundos que têm uma gestão boa, que faz subscrição e honra o cotista. Então esses são os fundos de ancoragem. Só que lógico, dentro aqui do método 2.1, você não vai investir apenas em ancoragem, existe uma escadinha, né? E essa escadinha é justamente os degraus que você tem que subir. Por quê? Aqui fica o risco, ó. E você vai investir em risco quando você entrar no método 2.1. Aqui fica a oportunidade, vou abreviar aqui para opor. E aqui fica a ancoragem. É lógico que essa escada você pode descer e subir numa escada. Então é lógico que alguns fundos imobiliários de risco, eles vão melhorar e vão virar um de oportunidade. E é lógico também que alguns fundos de oportunidade vão virar de ancoragem. Os fundos de ancoragem, eles têm para onde ir? Não, eles continuam sendo ancoragem, porque teoricamente eles já atingiram um grau de maturidade, de qualidade muito boa. Não tem como um fundo ficar melhorando sua qualidade quando ele chega a 0% de vacância, não tem como ele ficar menos 10 de vacância, né? Então, esse fundo aqui é aquele que teoricamente a gente vai manter por longo prazo. Mas isso aqui, ó, é o que faz o método 2.1 ser ainda mais lucrativo dentro da sua carteira. 70% da sua carteira aqui é o que vai fazer a sua carteira ter a parte da valorização, né, mais astronômica. E aqui o de ancoragem, ele vai visar, lógico, mais estabilidade, você não vai esperar tanto rendimento assim, então é mais estável e lógico, tem um dividendo ali muito mais frequente. Isso aqui é mais visando a aposentadoria mesmo. Então, se você ainda não está na fase de aposentadoria, talvez seja interessante que você pesquise um pouco mais sobre o método 2.1, pesquise mais sobre como você multiplicar o seu capital, e você consegue fazer isso com fundos imobiliários, que é muito menos volátil do que as ações. Você consegue usar uma estratégia ali, por isso chama 2 em 1, né? Porque você vai ganhar com dividendo e com valorização também. Só que o que eu quero deixar claro é que você não pode montar sua carteira, pode
até pode, né? Você faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas idealmente você não vai montar sua carteira só com o fundo imobiliário de ancoragem, porque senão você vai meio que capar os seus rendimentos. E por último aqui eu vou adicionar um outro fundo de papel, para ninguém falar que eu prefiro mais tijolo do que papel, porque não tem essa preferência, né? Eu invisto naquilo que tá em maior oportunidade. Não poderia ser hipócrita de dizer que eu gosto mais de tijolo, mas eu sempre vou investir naquilo que está em oportunidade. Então, se eu estiver no momento em que os papéis estão em maior oportunidade, eu vou comprar mais papel sem sombra de dúvida. Se eu estiver no momento em que os tijolos estiverem em maior oportunidade, sem sombra de dúvida, eu não vou olhar para os papéis, né? O último fundo imobiliário aqui, então, seria o MXRF11. E aqui eu te mostro uma coisa que pode levar em xeque algo que eu mesmo falo, que é normalmente os tijolos rendem mais do que os fundos de papéis. Isso normalmente, né? Não é uma regra, mas normalmente isso acontece. Eu vou te explicar, inclusive, aqui o motivo disso. E aí, quando eu jogo um gráfico aqui de MXRF11, você começa a perceber que o MXRF11 rendeu pra caramba também. O HGLG rendeu 329% e o MXRF11, que é um fundo de papel, rendeu 324%. Você agora já sabe que os fundos de papéis eles têm que indexar uma taxa ou a CDI ou a IPCA, tem alguns outros índices aí, mas normalmente é CDI ou IPCA. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você abrir o relatório do MXRF11, vou abrir aqui junto com você, é ver qual que é a taxa que ele é indexado. Então abrindo aqui o relatório do MXRF11, se a gente descer aqui, lá no KNRI você consegue ver logo na primeira página, né? Aqui no MXRF11 ele desce um pouquinho, ele vai mostrar isso bem aqui, ó, a taxa de aquisição média do CDI dele, que corresponde a 25% da carteira dele. Então aqui é como se ele fosse um fundo híbrido. Híbrido, não cabe essa palavra aqui, né? Porque ele é só de CRI, mas como se ele fosse um híbrido de taxas. Ele investe um pouquinho em CDI e um pouquinho em IPCA. Você consegue ver ali que 25% da carteira dele tá em CDI, praticamente na mesma taxa do KNCR, que é de 2,51, ele tá aqui com a taxa de aquisição de 2,66. E o IPCA tá de 7,9. Hoje a gente tem um IPCA no Tesouro Direto, vamos até olhar aqui para mostrar para você em tempo real, né? Aqui no Tesouro Direto a gente tem um IPCA hoje com a taxa de 6,33. E aqui no MXRF11 você vê de 7,9, ou seja, é um spread de 1,6%. Lógico que o IPCA não vai permanecer IPCA mais 6 para sempre, logo isso aqui vai dar mais distância de rendimento, por isso que o MXRF11 rendeu mais do que o KNRI, porque o KNRI ele tem um spread muito menor e o CDI ele é pós-fixado, ele não consegue aumentar esse spread de 2, agora aqui o spread já é menor no IPCA, só que ele consegue aumentar esse spread, porque o risco fiscal brasileiro pode cair, e aí o IPCA lá no Tesouro pode ir para IPCA mais 3, aí o spread não vai ser mais 1,6, vai ser 4%. Por isso que o MXRF11 ele tem mais rendimento e ele também é muito bom para fazer marcação de mercado. Então é um fundo, inclusive de base 10. Hoje você consegue comprar uma cota de MXRF11 aí, cara, com R$10,19. Vou te mostrar quanto que você vai gastar para montar uma carteirinha com esses 4 fundos aí e quanto que você já receberia de dividendo, tá? Só para você entender como que funciona dentro do mundo dos fundos imobiliários. E aí, bora para a explicação final, né? Por que que os fundos imobiliários de tijolos, Léo, você falou lá no início, por que que os fundos imobiliários de tijolos eles rendem mais do que os fundos imobiliários de papéis? Vamos pro quadro preto de novo, que eu acho que no quadro preto você entende melhor, né? Inclusive, eu comprei uma canetinha para rabiscar, tem aqui uma mesinha agora, ó. Eu não sei se vocês preferem aí, inclusive fala, eu tô treinando ainda, né? Mas acho que eu tô escrevendo melhor do que no mouse. Se tiver pior, também você fala que eu volto pro mouse, não tem problema nenhum. Então vamos lá, aqui na parte do tijolo, você consegue perceber que o tijolo funciona de que jeito? O gestor ele vai lá e compra um prédio, certo? Então ele vai lá e adquire esse prédio aqui. Como que você recebe dinheiro desse fundo de tijolo? Primeira coisa que vai acontecer é que o gestor vai alugar esse prédio aqui para algumas pessoas e aí essas pessoas vão pagar dividendo, né? Vão pagar o aluguel que vira o dividendo para nós. Do mesmo jeito como funciona uma casa. Numa casa você compra a casa, aluga essa casa para uma pessoa, ela te paga um aluguel, certo? A diferença é que nos imóveis você assume muito mais risco, você tem que investir uma grande quantidade de dinheiro para comprar uma casa, o aluguel em média é 0,3%, aqui nos fundos imobiliários em média é 0,7%, o dividendo é isento, nos imóveis tem que pagar 27,5% de imposto de renda, então você vê várias vantagens dentro dos fundos imobiliários para investimento imobiliário, né? Então você tem esse dividendo yield que vem do aluguel aqui do imóvel, só que você também tem, meu parceiro, anualmente isso aqui, ó, a valorização desses imóveis. Todo ano esse imóvel ele é reavaliado e tem a tendência de valorização. Lembra a frase do Warren Buffett? Compre terras porque papai do céu não fará mais delas. E cada vez mais os imóveis vão valorizando. A média de valorização no Brasil é 0,2% ao mês, o que dá mais ou menos aí uns 2,4% ao ano, 2,6% ao ano. Só que isso aqui é de imóvel padrão. Esses imóveis que esses fundos imobiliários compram, que você acha que são imóveis padrões? Não, é imóvel lá na Faria Lima. É imóvel que vale um metro quadrado aí muito mais caro do que a casinha de 150, de 200 mil que você tá pensando aí. Então as valorizações aqui giram em torno de, lógico, pode ser 2,4, pode, mas pode ser 5, pode ser 7, pode ser 12. Né? A última valorização do VISC, por exemplo, que é um fundo de tijolo de shoppings, valorizou 2%. Do GTWR, que é um prédio lá em Brasília, que é alugado pro Banco do Brasil, valorizou 7%. Então você tem duas formas de ganhar aqui no fundo de tijolo. Já no papel, como que funciona? O papel, como o próprio nome já diz, é realmente
realmente um papel, porque ele é uma dívida. Então aqui dentro dessa dívida tem um contrato falando que você vai receber CDI, olha, agora você já sabe, né? CDI ou IPCA mais alguma coisa, certo? Mais alguma coisa. Da onde que vem o dinheiro aqui? Da onde vem o dividendo yield aqui do fundo de papel? Exatamente, desses juros, desse CDI mais alguma coisa. E aí, meu parceiro, esse juro aqui, ele cai como dividendo yield, e aí, cara, é como se você estivesse recebendo aqui nesse dividendo yield, tanto a valorização quanto o dividendo, o aluguel, porque você recebe todos os juros. Então, quando o fundo imobiliário que emprestou esse dinheiro aqui para alguém, para o devedor termina de pagar essa dívida, quanto que vai voltar para o gestor? Quanto que vai voltar para o fundo? Se a gente fizer uma comparação aqui, bem básica, olha só, aqui no fundo imobiliário de tijolo, vamos supor que ele comprou esse imóvel por 1 milhão. Passou 10 anos, ele tem quanto? 1 milhão, mais a valorização que teve por ano. Vamos colocar aqui 3 milhões, o imóvel vale 3 milhões. Então você aqui que investiu nesse fundo e gastou todos os dividendos, todo esse dividendo aqui você gastou tudo, ó, gastou tudo. Você ainda terá uma valorização porque o imóvel valorizou, então a sua cota que era lá, por exemplo, 100 reais, vai valer agora 300 reais e você ganhou ali dinheiro, mesmo gastando todos os dividendos. Em comparação aqui no papel, o que vai acontecer? Se ele emprestou 1 milhão de reais e todo o juro disso aqui, ó, vai ser pago para você como dividendo, quando passar 10 anos, quanto de dinheiro que o fundo de papel vai ter? Vai ter 1 milhão de reais. Então você que tinha uma cotinha lá de 100 reais, quando passar 10 anos, você vai continuar tendo uma cotinha de 300, igual no fundo de papel? Não, você vai ter uma cotinha de 100 reais. Ou seja, os fundos de papéis, eles têm essa dificuldade, você precisa ter mais obrigatoriedade para poder reinvestir seus dividendos. Logo, se você está numa fase de aposentadoria, você não vai reinvestir tanto seus dividendos assim, você tem menos chance de crescimento. E quando você olha isso aqui, o HGLG pagando 8% e o MXRF11 pagando 12%, você fala, pô, o MXRF11 é muito melhor, rende muito mais, né? Nossa senhora, rende 50% a mais do que o HGLG. Só que o que você não percebe, que muita gente deixa de perceber, é justamente isso. Você não consegue perceber que dentro desse dividendo aqui do MXRF11 tem valorização em dividendo junto. E dentro daqui desse dividendo do HGLG só tem dividendo. A valorização tá aqui na cota. Por isso, quando a gente vai pro gráfico de rentabilidade e retorno total, você vê que o MXRF11 ele valorizou menos do que o HGLG, tá? Quanto que custaria então, Léo, para mim montar uma carteirinha aí com esses 4 fundos imobiliários? Então aqui eu montei uma planilha para você conseguir lançar seus fundos imobiliários, o preço médio dele e os seus dividendos. Eu tô colocando aqui como se você fosse comprar hoje, o pagamento que ele tá dando hoje, para você ver o quanto de dinheiro que você ia gastar para montar essa carteira e o quanto de dividendos você já ia receber já com a sua rentabilidade, tá? E anualizado também, para você ver que você consegue bater a média tranquilamente. Então se a gente somar aqui, teoricamente para você montar uma carteira bem balanceada aqui com esses 4 fundos de ancoragem, seria de R$ 429 reais, porque aqui eu coloquei 10 cotas de MXRF11. Como ele custa 10 reais, eu coloquei 10 cotas dele para ficar ali em torno de 100 reais, igual o KNCR, igual o HGLG e o KNRI, tá? Então teoricamente aqui você já ia receber logo no primeiro mês R$ 4,10, uma rentabilidade superior, mais do que 10% da média. Então não tem segredo, meu parceiro, não tem segredo. Se você quer bater rentabilidades, você precisa estudar, lógico, se você quer bater a média, você precisa estudar, mas é um grau de complexidade, cara, que você consegue tranquilamente. O pessoal do método 2 em 1, os alunos do método 2 em 1 batem 0,85, 0,90, 0,92, até alcançar um yield on coaching, montando a carteira ali, vai receber um 0,94, como tá a minha carteira atualmente. Vou deixar inclusive aqui essa planilha na descrição para você, vou deixar ela como somente visualizar, então para você baixar essa planilha, você tem que clicar aqui em arquivo e fazer uma cópia, beleza? Aqui você pode lançar todos os seus fundos imobiliários para você ver a sua performance e quanto dividendo você tá recebendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando que não é porque você comprou um fundo imobiliário que você nunca mais vai olhar ele, você tem que ler relatório gerencial, você tem que aprender a analisar outros fundos, você tem que ver se mudou o fundamento ou não, para você ver se vai continuar com esses fundos na carteira. Lembrando, né, esses fundos imobiliários são de ancoragem, então teoricamente você espera que nunca precisa vender, mas não é porque é de ancoragem, você vai dar carta branca para ele e vai deixar ele na sua carteira e não vai olhar mais nunca, perfeito? Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de fazer isso, tem muita gente aqui que assiste o vídeo, tem 30 mil visualizações e só tem 2 mil likes, então deixa o like aí no vídeo, se você tá aprendendo alguma coisa, honra o meu trabalho do mesmo jeito que eu honro sua vida, fazendo planilhas como essa para compartilhar com você, fazendo estudos como esse para compartilhar com você, beleza? Até mais, investidores, até o próximo vídeo que será excepcional.